Olá, queridos, Deus abençoe. Estamos aqui mais uma vez para trazer um estudo da Palavra de Deus. E hoje a gente quer falar com você sobre: você sabe por que Deus diz não aos seus pedidos? Você sabe? Bom, esse vai ser o tema que a gente vai estar trazendo para você, sobre as razões por que Deus diz não para nós. Antes disso, eu gostaria de pedir para você: se inscreva em nosso canal Explosão da Rede Gospel aqui no YouTube. Siga-nos na nossa página no Facebook, Explosão da Rede Gospel. Deixa lá o seu like. Também no YouTube, deixa o seu like. É muito importante para o nosso canal e para também o algoritmo reconhecer que esse assunto ele é de relevância para outras pessoas e assim compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas também venham ser tocadas por esta palavra. Acesse o nosso site, assista a nossa TV, explosãodaredetv.agoranaweb.com.br. Assista e também pode ouvir a nossa rádio. Nós estamos aí renovando a nossa programação. Vamos renovar a programação da rádio, trazermos mais momentos de reflexão, momento gospel. Queremos também dar oportunidade para outras pessoas estarem aqui ensinando a palavra. Então, se você tem esse desejo de pregar a palavra de Deus, nós estamos aqui com as portas abertas. É uma oportunidade para você vir trazer a mensagem do Evangelho. Então, também dá um toque especial para você, né, que puder nos ajudar, contribua com esse canal de TV, contribua com essa rádio, que a gente quer ter a bondade, a alegria e a graça de Deus também para transformar um canal do Evangelho. Bom, o assunto de hoje, conforme eu falei para vocês: por que Deus diz não? Por que Deus diz não para nossos pedidos? As razões por que Deus diz não para nós. Muitas vezes pedimos e não recebemos. Algumas razões nós temos da parte de Deus, e Deus, né, eu vejo assim, por experiência mesmo, muitas vezes quando pedi coisas para Deus, que hoje eu vejo que se Deus tivesse me dado, eu tinha me estragado. Bom, as razões porque Deus diz não para nós, o texto que a gente vai usar é Gênesis capítulo 2, versículo 17. Que diz assim, Gênesis 2, versículo 17. Porque da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Gênesis 2, 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Gênesis 2,17, somente essa parte. Nessa introdução, meus amados, muitos cristãos que têm característica de vida, ser fiel a Deus, vez por outra, eles muitas vezes se encontra em meio a um amontoado de questionamentos. Eu vejo isso por mim mesmo, né? Por a minha pessoa aqui, surgiu uma oportunidade para mim trabalhar numa emissora e de uma hora para outra houve um não. E as razões só Deus sabe, né? Então, muitos vivem se perguntando por que Deus disse não como resposta ao pedido que lhe fiz. Por que Deus diz isso? Não, como resposta ao pedido que eu faço, que você faz. Bom, pode ser que você que está ouvindo essa mensagem, e você vai ler também, a gente vai postar essa mensagem lá no nosso site, na nossa TV. Pode ser que você que está ouvindo essa mensagem esteja nessa situação. E se de fato está fora da realidade que você está vivendo, continue ouvindo com atenção redobrada, pois você descobrirá que em certas ocasiões Deus nos diz não, pelo fato dele nos amar de forma inexplicável.
Essa é uma palavra para levar para uma célula, para levar para um culto de oração, para uma reunião. E o objetivo da mensagem é mostrar que Deus disse não para Adão e Eva, simplesmente porque queria protegê-los. E juntamente com eles, toda a humanidade na natureza pecaminosa que foi herdada de Adão e Eva. Pelo fato de ambos terem desrespeitado o não de Deus, comendo do fruto da árvore do bem e do mal. E dito isto a nível introdutório, imagine você chegando ao zoológico. E logo após arrumar aí todos os seus pertences em um lugar apropriado, você inicia uma jornada com o objetivo de visitar cada espécie de animal em seu devido lugar de habitação, de acordo com a sua natureza. De repente, você vai de encontro a uma imensa jaula repleta de leões. E ao aproximar-se da mesma, percebe que tem um aviso colocado pela direção do zoológico com a seguinte teor. Abre aspas. Não toque na jaula. Fecha aspas. Aí eu pergunto, por que a direção do zoológico preocupou-se em deixar um aviso que dizia para os visitantes não tocarem na jaula dos leões? Será que é porque eles queriam simplesmente ditar regras para a vida dos visitantes? Será que era para transmitir uma imagem de que quem dava as ordens no zoológico eram eles? Bom, na verdade, nenhum desses questionamentos está correto. Por quê? É simples. O aviso foi colocado na jaula, objetivando lembrar que ninguém deveria tocá-la, pois a direção do zoológico tinha ciência, conhecimento, que se algum desavisado encostasse na jaula, repleta de leões ferozes, certamente iria se machucar, ou até mesmo perder a vida, pois os leões certamente atacariam qualquer um que tocasse em sua jaula. E quando Deus disse não para Adão e Eva, era porque ele sabia que se eles se alimentassem do fruto da árvore do bem e do mal, eles seriam penalizados com a sentença de morte. Porque no dia em que dela comerdes, no dia que você comer dela, certamente morrerás, conforme Gênesis 2,17. E com muita frequência, Deus diz não para nós. Em relação a uma casa que você quer comprar, que está nos nossos planos para comprá-la, ou um carro, uma viagem, uma profissão, um casamento, entre outras coisas, Deus diz não. Entretanto, a pergunta que não quer calar é por que Deus diz não para muitas coisas que nossos olhos julgamos ser boas? Será que é pelo fato de Deus ser arbitrário? Será que é autoritarismo em determinar regras apenas para ter o prazer de ver o ser humano cumpri-las? Ou quando Deus diz não para nós, é um não semelhante do não da direção do zoológico, que tinha como objetivo proteger os visitantes dos ferozes leões? E quanto a você? Está chateado? Está chateada? Porque Deus disse não em relação à sua oração. Cada pessoa precisa estar atenta para essa verdade. Adão e Eva não respeitaram o não de Deus, e como consequência veio sobre a vida de ambos e de toda a humanidade o carrasco chamado pecado. Portanto, como um homem, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. E assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por causa da desobediência de um homem, toda a humanidade se tornou pecadora. Romanos 3,9. E como se não fosse suficiente,
também o homem virou servo do pecado, escravo do pecado. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, que pratica o pecado, é servo do pecado, é escravo do pecado, disse Jesus em 8,34. João 8,34. E sujeito à morte. Ezequiel 18,4 diz: eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18,4. E foi para evitar a morte espiritual, física eterna, que Deus disse não para os nossos primeiros pais que residiam lá no Jardim do Éden. Foi para protegê-los. E proteger não somente eles, mas toda a humanidade que teve origem neles. E por essas e muitas outras razões, Deus muitas vezes diz não para nós. Pois, na verdade, Ele quer nos proteger. Porque Ele conhece o fim desde o princípio. Sabe que no futuro, muitas de nossas decisões trarão consequências que vão nos machucar muito, ou até nos levar a perder a salvação. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que possamos ouvir o não de Deus e aceitá-lo. Quanto ao não que Deus nos fala, talvez no momento tenhamos dificuldade de compreender o porquê de sua recusa em nos atender. Se Deus disse não para você em relação ao desejo do seu coração, é porque Ele está te livrando de complicações em sua vida no futuro, minha irmã, meu irmão. Em relação a Deus, temos que entender uma lição que se resume assim: melhor do que compreendê-lo é simplesmente obedecê-lo. Pois sempre que Ele falar não para nós, é porque Ele quer nos proteger. É essa a razão dessa proteção. Não é outra, senão o grande amor inexplicável de Deus. Tem para cada um de nós. Essa é a razão do não de Deus. O grande, inexplicável amor de Deus que Ele tem por nós. Portanto, descansa no Senhor, pois o melhor da parte de Deus lhe será concedido na hora já designada por Deus para abençoar a sua vida. Não queira antecipar as coisas. Tem muita gente antecipando as coisas. Se Deus já disse que não é essa pessoa, não é essa casa, não é esse carro, não é essa moto, não é esse emprego, não é esse trabalho, não é essa viagem, não é essa profissão, e a pessoa continua teimando, o fim vai ser trágico. Para concluir essa palavra, a atitude mais sábia de nossa parte no relacionamento com Deus deve ser de glorificá-lo. Quando Ele bondosamente falar sim em relação aos nossos projetos de vida. Da mesma forma, quando Deus bondosamente falar não, devemos de coração ser grato a Ele, glorificá-lo e nunca desobedecê-lo como Adão e Eva, pois geralmente quando Deus diz não, certamente é para nos proteger de consequências que iriam nos fazer sofrer, tanto no presente como no futuro. Que Deus te abençoe e que você entenda os nãos de Deus na sua vida.